Bom dia, amigos. Estamos aqui para mais um Café com Mauro com vocês. Hoje, terça-feira de manhã, como sempre a gente faz. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa lei de liberdade, não é? Estamos aí vários dias falando sobre a lei de liberdade, porque é uma lei muito importante, é uma lei bastante extensa, e a gente está tentando fazer com que a gente consiga detalhar essa lei de liberdade durante o programa para a gente poder ter um resultado bastante positivo sobre ela e ter bastante conteúdo sobre os diversos itens, não é? E hoje, semana passada a gente falou de livre-arbítrio, acho que foi semana passada, né? Se não foi semana retrasada. A gente teve aí um lugarzinho aí que a gente colocou um programa especial do aniversário, né? Do aniversário do projeto. Mas anyway, de qualquer maneira, hoje a gente vai falar sobre fatalidade. Uma palavrinha que quando a gente pensa nela, a gente fala assim: fatalidade existe? E se existe, para que a gente tem livre-arbítrio? Quem já não pensou dessa maneira? Quem já não pensou sobre isso, não é? E o Livro dos Espíritos, ele traz uma quantidade extensa de perguntas, né, de Allan Kardec para os espíritos, para o espírito de verdade. São 16 perguntas sobre fatalidade que vão falar basicamente sobre a morte em si. Então, para vocês que tiverem curiosidade, porque nós não vamos passar por todas as perguntas, se vocês tiverem curiosidade, corram lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Liberdade, tá lá, são 16 perguntas e respostas sobre fatalidade para vocês. Mas quando a gente traz fatalidade para o nosso programa, existe a primeira pergunta que eu acho muito importante a gente até ler essa pergunta, porque ela vai dar início ao nosso pensamento, não é? Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a esta palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Que foi exatamente o que eu falei, a primeira pergunta, a primeira questão. E será que existe fatalidade em todos os acontecimentos da nossa vida? O que vocês acham? Eu vou responder para vocês que o livre-arbítrio ele existe para que a gente possa fazer as nossas escolhas e exercitar, né, o nosso momento evolutivo e exercitar a nossa vontade e a educação da nossa própria vontade, do nosso próprio esforço também, não é? Então, quando a gente fala de fatalidade para o espírito, nós vamos falar que o que é fatal para o espírito quando ele reencarna? É uma fatalidade que ele nasça e é uma fatalidade que ele desencarne. Reencarnação e desencarnação são fatalidades na vida que o espírito venha a tomar no planeta ou em qualquer outro orbe, vamos dizer assim, né? Então, o que é que a gente faz além disso? Tudo que a gente faz além disso depende do nosso livre-arbítrio. Mas a gente tem alguns acontecimentos aí que são mais marcantes. Sim, nós temos trajetórias a cumprir, não é? Não são atos que podem ser chamados de fatalidade, não são situações que vão acontecer exatamente na nossa vida. Porque tudo dentro do processo evolutivo, dentro do momento evolutivo que nós vivemos no nosso planeta, tudo que acontece, nós vamos se utilizar do nosso livre-arbítrio, que é proporcional ao nosso momento evolutivo, para que a gente possa construir essa trajetória, construir essa estrada, né, e ir aprendendo. É lógico que, como espíritos, nós vamos saber de determinadas situações ou que podem vir a acontecer, ou um certo caminhar que nós vamos passar por ele, ou tendemos a passar por ele. Sim. Por exemplo, a gente pode falar assim, a gente vai reencarnar, fatal, não é? E a gente vai casar, nós vamos encontrar uma pessoa, nós vamos casar, e nós vamos ter tantos filhos e nós vamos desencarnar. Conhecer, casar, ter tantos filhos. Só mais 3 coisinhas nesse meio desse caminho, não é? Mas, no entanto, no meio do caminho a gente conhece a pessoa. Mas antes de conhecer essa pessoa, a gente conheceu outra e talvez a gente tenha, por livre-arbítrio,
preferido ficar com a outra pessoa que não aquela que nós encontramos no caminho, mesmo às vezes sabendo que o envolvimento com aquela pessoa é mais forte, ou o sentimento era mais forte ou não. Mas a depender do caminho que a gente traça e dos passos que a gente vai dando, o nosso livre-arbítrio vai levando a gente por um lugar ou pelo outro. Ações melhores, ações não tão boas, não é? Pensamentos bons, pensamentos não tão bons. O exercício é que vai nos levando para essa caminhada. E aí eu me caso com uma outra pessoa que não aquela que eu iria encontrar, né? Que não é fatalidade, a gente ia passar por aquela pessoa e teríamos a condição de fazer alguma coisa acontecer, uma história acontecer, mas eu me caso com a outra. E aquela outra não quer ter filhos, eu não tenho filhos, então aí a gente já não fez o que a gente achou que poderia fazer ou que estaria previsto de acordo com as nossas ações, não é? E aí a fatalidade não existe nesses casos, existe o nosso livre-arbítrio. A mesma coisa acontece com a morte, não é? As pessoas falam, mas se a pessoa vai morrer assim ou assado, ou numa determinada época, ou num determinado lugar, onde fica, por exemplo, os cuidados que a gente tem com a vida, ou se a gente pode tomar os remédios, ou pode tentar fazer uma cirurgia e se safar da morte? Não, a gente não se safa da morte. O momento da morte, ele existe, não é? Quando a gente fala assim, vamos cuidar dessa doença, ou cuidar desse mal que nos aflige, tomar um remédio, ou fazer uma cirurgia, ou procurar saber o que está acontecendo, de certa forma, nós não estamos burlando a morte, a fatalidade do desencarne. Nós estamos sendo inspirados por anjos da guarda, espíritos protetores, que vão dizendo para nós como é que a gente pode prolongar a nossa vida de encarnados e, consequentemente, ter mais tempo para fazer as coisas que poderíamos fazer. Ou até mesmo de se utilizar do nosso livre-arbítrio de maneira melhor do que nós estaríamos utilizando até agora. Então a gente vai moldando essa história de acordo com o nosso livre-arbítrio, que foi o assunto que a gente falou na semana passada, não é? A mesma coisa as pessoas às vezes perguntam assim, mas as pessoas que nascem ricas ou que são abastadas e outras são muito pobres e têm muito sofrimento? A gente não pode esquecer que o livre-arbítrio, ele age muito dentro das provas e das expiações e das missões no plano físico. A gente vai escolhendo caminhos, lembra? E as histórias vão se desenrolando de acordo com as nossas ações e os caminhos que a gente escolhe, não é? Então, quando a gente fala a pessoa que é muito abastada, ou a pessoa que nasceu rico, ou a pessoa que nasceu pobre, ou a pessoa que sofre muito, ou sempre tudo é muito difícil para ela, como fica isso? Por que existe essa fatalidade de nunca melhorar na vida? Não é uma fatalidade, voltamos a dizer. O que existe é uma condição pré-estabelecida de que você pode participar ou ser colocado numa determinada situação de vida para que você passe por essas provas para melhorar a sua conduta, os seus pensamentos, o seu espírito, não é? Se nós vamos conseguir ou não passar por esses lugares, por essas situações, por essas provas ou expiações, vai depender do nosso livre-arbítrio. Porque nós sempre vamos escolher se eu quero fazer assim ou se eu quero fazer assado, não é? Por exemplo, um espírito quando reencarna, ele já reencarna sabendo que vai matar alguém? Porque ali na frente, com 20 e poucos anos de idade ou 30 e poucos anos de idade, ele mata. É um fato, né? Ele matou alguém. Mas não. O espírito percebe ou sabe que ele vai passar por situações que possam levá-lo a praticar ou não o ato, a depender das suas expiações e provas, que podem ser mais desafiadoras com certeza. Mas no ato, ele vai sempre poder escolher, faço ou não faço. Que caminho eu escolho? Então não existe nada de fatal em nossas vidas. O destino das nossas vidas nós é que traçamos. Então a fatalidade, ela existe no momento do reencarne e no momento do desencarne, porque isso nós precisamos passar, com certeza. Mas não vai ser sempre, em todos os momentos e em todas as situações das nossas vidas, não é? Então, como eu falei para vocês, a gente tem aí 16 perguntas sobre fatalidade que a gente pode
passar por elas, estudá-las no Livro dos Espíritos, porque aqui não dá tempo da gente falar sobre tudo, e é muito extenso e é muito rico o estudo. Eu aconselharia vocês a passarem por lá e darem uma olhadinha. Quero agradecer mais uma vez. A gente aqui termina esse item fatalidade. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho de conhecimento sobre o futuro, dar uma fechadinha, né, na lei de liberdade com o conhecimento sobre o futuro, e aí a gente faz um programa especial tentando colocar essa lei de liberdade em ação no nosso dia a dia, na nossa vida diária, não é? Então a gente vai ver como a gente pode fazer isso dentro da nossa vida diária, e eu espero vocês na próxima terça, então, com muito carinho, e eu sei que vocês estão sempre ligados no nosso Café com Mauro, e até a próxima, então.